Olá, meus amigos, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui para gravar mais um vídeo de estudo bíblico, né? Meditando na palavra de Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 11. Estamos fazendo essa série, né? Desde o capítulo 1. Você pode ver aí no meu canal que já está os vídeos comentando os versículos, os capítulos anteriores do livro de Romanos. Esse livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, para a igreja que estava em Roma. E é um livro extremamente importante para a igreja, onde o Espírito Santo, através de Paulo, nos ensina o que é a igreja e o que a igreja tem que fazer, né? Qual é o nosso papel? Então é muito importante conhecer o Evangelho, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo escolhido por Deus para a igreja, né? Para os gentios que somos nós, tá bom? Então, Romanos capítulo 11, abra sua Bíblia aí, vamos ler juntos e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui estamos com todo temor, porque queremos, meu Pai, ler a Tua Palavra, compreender a Tua Palavra, entender a Tua Palavra e colocá-la em prática, meu Deus. Então tem misericórdia de nós, ilumina os nossos pensamentos, para que podamos entender, meu Deus, qual é a Tua vontade. Desde já, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados e que a Tua graça venha inundar o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então tá bom. Vamos iniciar aqui. Acredito que todos já estão com a Bíblia aberta em Romanos, capítulo 11, versículo 1, tá? Diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Né? Então, Paulo ele fala aqui do povo de Israel. O povo de Israel, que são os judeus ou israelitas, né? O povo hebreu, eles são descendentes de Abraão diretamente, né? Esse homem que Deus escolheu para formar uma nação santa. Então, a nação de Israel foi idealizada e criada pelo próprio Deus, de um homem ancião, que era Abraão, que já tinha 100 anos aproximadamente, sua esposa Sara, que era estéril e tinha mais de 90 anos também. Deus fez um milagre e ela pôde ficar grávida e assim nasceu Isaac. E de Isaac nasceu Jacó, e de Jacó nasceu os 12 filhos de Jacó, né, que se formou as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos se formou então a nação de Israel. E Deus escolheu essa nação para levar a sua mensagem, para levar a sua palavra para o mundo inteiro. Essa sempre foi, é e sempre será a vontade de Deus. Então, Paulo ele fala aqui para a igreja, né, se antecipa, porque muitos hoje dizem que Deus rejeitou Israel. E a verdade é que Deus rejeitou Israel, mas por um tempo. Por um tempo. E é isso que a gente vai ler e vai estudar aqui no capítulo 11, né? A gente vai entender isso aqui melhor hoje. Porque tem muitos que dizem, né, que Deus rejeitou Israel, que Deus já não tem mais nada a ver com Israel e hoje é somente a igreja, né? Somente a igreja.
E isso tem que ser meditado, tem que ser analisado, tem que ser revisto, porque o que a Bíblia diz, né? A gente não tem que se basear no que os homens dizem, mas no que a Bíblia diz, o que o Espírito Santo fala, inclusive aqui pela boca do apóstolo Paulo. Paulo ele fala, né, será que Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou Israel definitivamente? E trabalha somente com gentios, somente com a igreja hoje em dia? Ou somente com os israelitas convertidos, que se convertem, que aceitam a Jesus? Deus rejeitou completamente? Deus já não vai trabalhar mais com a nação de Israel? Essa é a pergunta que Paulo fala. Será que Deus rejeitou o seu povo? Aí ele mesmo dá a resposta em seguida, para não ficar dúvida, né? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita. O Paulo era israelita, era judeu, né? Então Deus rejeitou Israel e ele responde: de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os seus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que hoje existem israelitas salvos, existe aqueles do povo de Israel que creem no Senhor Jesus, que aceitam o Senhor Jesus como Messias, como Filho de Deus, né? Que aceitam o Evangelho de Cristo. Esses judeus, esses israelitas são salvos, fazem parte da igreja, tá? Juntamente com os gentios. Todos os gentios são salvos, todos os israelitas são salvos nessa dispensação. Nessa época que nós estamos vivendo hoje, que é a época da graça, estamos vivendo não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, está bem claro aqui, já não é pelas obras da lei, mas pela misericórdia de Deus. Então qualquer pessoa, pode ser ela israelita, pode ser ela brasileiro, argentino, uruguaio, guatemateco, africano, asiático, tá? Dos países árabes, das tribos indígenas, qualquer ser humano na face da terra que foi escolhido por Deus, que escutou a palavra de Deus, o evangelho, chegou o evangelho a essa pessoa e ela creu, nasceu dentro dela a fé verdadeira no Senhor Jesus, então essa pessoa se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, então essa pessoa é salva, não importa a nacionalidade dela, tá? Então esses são os remanescentes, tanto do povo de Israel como de qualquer nação. Hoje, nessa dispensação, todos aqueles que creem são salvos, tá? É isso que Paulo fala aqui nesses versículos que a gente acabou de ler. Então Deus sempre tem um remanescente, né? Então, como foi na época de Elias, onde estavam matando os profetas, matando o povo de Deus, aqueles que eram fiel a Deus, e Elias falou para Deus: só eu fiquei? E Deus falou: não, tenho 7.000 aí que não se dobraram diante de Baal, fiéis a mim, ou seja, um remanescente. Deus sempre tem o seu povo, né, separado, cuidado, fiel, os seus escolhidos, que são fiéis a ele, né? Muito bem. Aí,
No versículo 5, ele diz assim: também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, né? Do contrário, a graça já não é graça. Nós falamos já em outros vídeos sobre o que é a graça, né? Aí no versículo 7 ele diz: que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa dele se transforme em laço de armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, a fim e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O que significa isso? Que Deus, aqui falando da nação de Israel, ele endureceu o coração de Israel, escureceu a vista deles. Eles não conseguem, né? Vamos dizer assim, a nação de Israel crê no Senhor Jesus. Você vê que até hoje os judeus, os israelitas, eles rejeitam a Jesus. Eles rejeitaram não só naquele momento que gritaram, crucifica-lhe, mas até hoje eles o rejeitam, né? Então, Deus permitiu isso, Deus fez isso, porque tudo acontece debaixo da providência de Deus, né? Arquitetado por Deus, projetado por Deus. Deus nunca é surpreendido, né? Nós estamos vivendo os planos de Deus, os projetos de Deus. Então Deus permitiu que Israel fosse incrédulo, que Israel endurecesse o coração. Deus os entregou à dureza do seu coração. Deus retirou deles a misericórdia. Deus retirou deles a graça. Por quê? Aí Paulo ele começa a explicar aqui no versículo 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. O que significa aqui versículo 11 e versículo 12, né? Resumindo, né? Deus está falando o seguinte, que Deus permitiu que eles tropeçassem, Deus endureceu o coração deles, os deixou de um lado a um lado por um tempo. E nesse tempo que Israel rejeita Cristo, se abriu a porta para quem? Se abriu a porta para os gentios. Quem são os gentios? Todas as outras nações. Antes a salvação era somente para o povo de Israel. Hoje é para todas as nações. Graças, inclusive, né, a essa rejeição do povo de Israel. Então, tudo está debaixo de um plano de Deus. Deus deixou Israel de um lado, permitiu que eles ficassem ali com a cegueira espiritual, e nesse tempo, nessa dispensação, Deus trabalha com os gentios, da onde saiu a igreja de todas as nações. Hoje Deus usa a igreja, Deus está usando a igreja para levar a sua palavra ao mundo inteiro. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é a igreja que faz esse trabalho. De todas as nações, os remanescentes, os escolhidos de Deus, os servos de Deus, estamos levando o evangelho, estamos levando a palavra de Deus a todas as pessoas. Israel está ali, né?
como comumente muitas pessoas falam, muitos teólogos falam o seguinte, né? Como um jogo de futebol. Você sabe que no jogo de futebol, quantos jogadores, eu não entendo muito de futebol, mas é assim, né? Existem 11 jogadores no campo, mas existe alguns sentados no banco, reservas. Então, enquanto os que estão jogando estão lá no campo, existem outros jogadores que estão ali sentados no banco esperando a sua vez de entrar no campo. Então podemos dizer que hoje quem está jogando é a igreja. Israel está sentado no banco ali esperando de reserva. E quando terminar esse jogo, vamos dizer assim, quando Jesus venha e leve a igreja no dia do arrebatamento, aí Deus voltará a pegar essa reserva, quer dizer, esse povo de Israel que está no banco, que foi deixado de um lado, e Deus traz eles de volta, a sua misericórdia volta a agir na vida deles, a graça de Deus volta a agir na vida deles, e eles voltam então a fazer a obra de Deus. Deus volta a trabalhar com o povo de Israel, que nesse momento vão crer no Senhor Jesus, que eu acredito que será na época da grande tribulação, que vai durar 7 anos. É aí que Deus volta então trabalhar com o povo de Israel. Tá? Então o versículo 11 fala sobre isso. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer o que os gentios ficassem com... para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Né? Agora os judeus estão com ciúmes, né? Poxa, Deus está trabalhando, nos deixou de lado, Deus está trabalhando agora com a igreja. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Né? Quanto mais a plenitude deles. Quer dizer, se eles, por serem rejeitados, resultou em uma riqueza, em uma grande salvação para os gentios, imagina se eles forem novamente colocados, se a misericórdia de Deus novamente alcançar a eles. Né? Então, se a rejeição deles, que Paulo está dizendo o seguinte, se a rejeição deles trouxe salvação para o mundo, então, o que trará, então, a misericórdia de Deus na vida deles? Quando eles crerem, né? Se a incredulidade deles trouxe essa salvação para os gentios, o que será que vai acontecer se eles crerem? Né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Quanto mais a plenitude deles. No 13 ele diz, dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Né? Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Senão vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Né? Então Paulo sempre orou, sempre trabalhou para que o povo de Israel também cresce no Senhor Jesus. Alguns judeus creram, né? Alguns judeus creem, mas, como já falamos aqui, vai chegar uma época em que Deus volta a trabalhar com Israel. No versículo 17... diz, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participando da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos,
Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Olha só a analogia, o exemplo que Paulo está dando aqui, né? Por exemplo, você imagina uma oliveira, essa árvore que produz as azeitonas, né? Da onde sai o azeite de oliva. Essa árvore, né? Ela nasceu das raízes dos patriarcas. Quem são as raízes? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Dali saiu essa árvore, que é a nação de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Os ramos são os israelitas, eram os israelitas, né? Onde saía as azeitonas, os frutos, né? O povo de Israel dava frutos. Mas chegou um momento que Israel deixou de dar frutos, deixou de dar as azeitonas. Chegou um momento que Israel, os ramos ficaram infrutíferos. Então, um agricultor, né, vamos pensar um pouquinho, quando as árvores de azeitona, elas deixavam de dar fruto, o que o agricultor fazia? Ele cortava alguns ramos, enxertava ali ramos novos para que aquela árvore pudesse voltar a dar frutos. Então Paulo usa para esse exemplo, que é um exemplo bem conhecido na época, não? Ele diz o seguinte, que assim como o povo de Israel, que eram os ramos, deixaram de dar frutos para Deus, Deus os cortou. Deus os cortou e os deixou ali de lado. E Deus pegou daquela oliveira brava. O que é a oliveira brava? Era aquela oliveira estéril, aquela oliveira que não dava nenhum fruto, né? Pior que a oliveira que dava fruto. E cortou uns ramos daquela oliveira brava. Quem era a oliveira brava? Eram os gentios. São os gentios, né? As nações pagãs, idólatras, que não conheciam a Deus. Deus foi lá, na sua misericórdia, na sua graça, no seu plano, no seu propósito, cortou alguns ramos dessa oliveira brava e enxertou na oliveira boa, que tem as raízes boas, a raiz dos patriarcas. E é assim que Deus, ele fala. É assim que os gentios puderam dar frutos. E hoje a igreja dá frutos, não? Hoje a igreja verdadeira dá fruto, o cristão verdadeiro dá frutos, né? Para a glória de Deus. Mas Paulo está falando o seguinte, que nós, gentios, que fazíamos parte da oliveira brava, que é o mundo, nós podemos então agora rejeitar aqueles galhos que foram cortados, que foram deixados de lá, podemos ficar orgulhosos, nos sentir superiores a eles, melhores que eles? De modo nenhum. Paulo fala, não sejam orgulhosos, porque tenham temor a Deus. Porque se Deus cortou
os ramos da oliveira boa, quanto mais pode cortar os ramos da oliveira brava. Então, nós não temos nenhum mérito, tudo é a honra, a glória, o louvor, a exaltação para Deus. E Paulo fala, né, que depois que Deus terminar de trabalhar com a igreja, depois que Deus salvar todos os gentios que foram escolhidos, então Deus volta a pegar aqueles ramos que foram deixados de lado, que foram cortados, que é a nação de Israel, e volta a enxertar na oliveira. Isso está bem claro aqui, né? No versículo 23 ele diz: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, Israel vai chegar o momento que Deus volta a trabalhar novamente com eles. Por isso a gente tem que entender que Deus trabalha de Israel de uma maneira e com a igreja de outra maneira. Esses são os planos de Deus, projeto de Deus. E Paulo continua explicando isso no versículo 25. Ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está muito claro aqui no versículo 25, 26 e 27, que Deus voltará a trabalhar com Israel. Quando? Quando ele terminar com os gentios. Quando até o último gentio escolhido por Deus seja salvo. Então Deus volta a trabalhar com Israel. No versículo 28 ele diz: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Tá? Amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, por mais que eles rejeitam a Deus agora, mas Deus ele vai honrar a sua palavra. Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que os seus descendentes herdariam a terra, que os seus descendentes seriam salvos. Né? Então, Deus ele vai voltar a trabalhar com Israel, vai voltar a purificar essa nação por causa da sua palavra, porque a palavra de Deus não pode voltar atrás. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que ele prometeu, o que está escrito no Antigo Testamento, pelos profetas que profetizaram coisas extraordinárias para a nação de Israel, ainda vão se cumprir. Muita coisa, muita promessa para Israel ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Não de maneira simbólica, mas de maneira literal. Porque ele diz aqui, ó, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus prometeu aos patriarcas vai se cumprir. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então, Paulo está falando o seguinte: se Deus trabalhou com os gentios, o povo pagão, o povo
que não conhecia Deus, Deus teve misericórdia deles, de nós, e nos salvou, então Deus também voltará a ter misericórdia de Israel e voltará a salvá-los também. Deus vai mostrar a misericórdia deles. E no versículo 33, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, Deus tem os seus planos, Deus tem a sua maneira de trabalhar. Os pensamentos de Deus são inexplicáveis, insondáveis. Então a gente não tem como saber tudo. A gente não tem que ficar dizendo, por que isso, por que aquilo. Somente aceitar a palavra de Deus. Deus quis fazer dessa forma. Deus quis salvar dessa forma. Então a gente não... Quem somos nós para ficar criticando ou rejeitando a Deus, né? A maneira de Deus trabalhar? Simplesmente temos que aceitar. Porque nós não somos ninguém, não somos nada diante de Deus. Simplesmente estamos inseridos, graças a Deus, na sua misericórdia, no seu plano. Então, Paulo ele fala essas palavras aqui muito forte, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quer dizer, por mais que a gente estude, por mais que a gente medite, por mais que a gente conheça uma parte, mas tem muita coisa que a gente não sabe e confiamos que Deus está fazendo o melhor. Tá bom? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Ou seja, Deus deve alguma coisa para a gente? Deus tem alguma obrigação com a gente? Não, tudo é para a honra e para a glória e louvor exclusivamente dele. Como ele termina no versículo 36 dizendo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então tá aí, meus queridos amados irmãos, tá aí terminada a meditação no capítulo 11, né, de Romanos. Tá bom? No próximo vídeo a gente continua lendo e meditando, estudando, esquadrinhando a palavra de Deus. Se possível, se inscreva no canal. Ali você pode buscar nos playlists, tem outros estudos bíblicos de outros livros. E seria muito bom você ver todos os vídeos com uma sequência, com uma série, para você compreender todo o estudo, né, que a gente está fazendo, tá bom? Se possível, copie o link desse vídeo e mande para os seus contatos, para que eles também conheçam a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus. Dê um like aí, dê um me gusta aí, para que o YouTube possa impulsionar esse vídeo também. E outro detalhe, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum problema, alguma necessidade, precisa da nossa ajuda, escreve aí nos comentários, deixa o seu telefone, que a gente entre em contato com você. Tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.